Amém, glórias a Deus. Meus irmãos, que bom termos esse momento mensal, né? Na ceia poderia ser todos os dias. Na igreja primitiva ela era todos os dias. Eles perseveravam unânimes na comunhão, no partir do pão. Então a ceia ela não é uma solenidade com uma agenda fixa. Como ela tem um propósito de fazer que nós lembremos, é um memorial. Então no Brasil nós escolhemos, nas Assembleias de Deus e outras denominações, que seria uma vez por mês. Mas nada impede. Por exemplo, amanhã nós temos reunião do conselho, vamos participar da ceia novamente. Se você estiver viajando e domingo que vem tiver ceia em outra igreja, está tudo certo. Porque esse memorial, se Jesus disse que deveríamos fazer em memória dele, é sinal que nós esqueceríamos disso, né? Olha que mandamento importante. Aliás, é uma ordem, né? Então, quando você fica com um período distante de participar da ceia, é uma mensagem direta ao reino que você não está se importando com esse memorial. Então, queridos, se esforcem sempre para fazer parte desse momento ímpar na tua vida. Vamos meditar na palavra do Senhor, no livro histórico de Atos, no primeiro capítulo, do verso 1 até o verso 3, por enquanto. Algo de Deus para a nossa casa, para a nossa família, para você que veio hoje aqui pela primeira vez. Você começa a fazer parte das nossas lutas e das nossas vitórias. Quando você visita uma igreja, você está diretamente ligado à guerra daquela igreja, está diretamente ligado ao ambiente espiritual daquela igreja. Então é importante que você tenha essa consciência de qualquer movimentação. Nós não proibimos as pessoas de fazerem visitas, mas é importante que haja um direcionamento, porque pode ser que você depois fique com respingos de outras guerras, porque entrou num campo de batalha que não é seu. Então todo trânsito espiritual, ele tem um peso, não é só uma visita, é uma aliança com aquele ambiente. Então eu aconselho você a ter esse cuidado, principalmente viajando fora da sua cidade, porque nós entendemos também que as trevas são organizadas, elas trabalham territorialmente, existem demônios designados para guerras específicas. Então não pense em movimentos que fazemos, em trânsitos que fazemos apenas como uma oportunidade de congregar. Tem que pedir direção a Deus onde congregar, inclusive de férias. Não é só ir à igreja, é ir em qual igreja. Então conhecer os princípios, conhecer os fundamentos faz diferença na tua história. E também um alerta para você, com muito carinho e com maturidade para essa igreja. Mas eu vou numa igreja histórica, vou numa Assembleia de Deus, ou numa presbiteriana, vou numa batista, vou numa igreja reformada. Pode ser que aquela igreja também esteja vivendo um momento crítico espiritual. O fato de ser uma igreja tradicional não significa que essa igreja está saudável. Então nós temos esse cuidado, esse filtro. Então deixo essa orientação para você ter esse cuidado em transicionar de uma igreja para outra. Atos capítulo 1, versos 1, 2 e 3 dizem assim:
No meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles com muitas provas indiscutíveis de que estava vivo, aparecendo-lhes por um período de quanto tempo, irmãos? Nos quais falava acerca do reino de Deus. Vamos orar. Deus bendito, que habita na luz inacessível, que conhece as mentes, os corações, as motivações, que conhece as intenções. Cada um que está sentado aqui nessa noite, ou trabalhando, está no seu posto de trabalho como obreiros, nós nos apresentamos como servos. Nada mais que isso. Houve um resgate, houve uma remissão para que estivéssemos aqui. E nós confessamos também que temos sede, Senhor, sede da Tua presença. Ainda que o mundo tente apresentar tantas outras fontes para nos saciar, nós escolhemos nos preencher da Tua presença. Que cada ouvido que está aqui nessa noite seja um ouvido espiritual. Que cada mente seja uma mente ajustada pela vontade de Cristo. As fortalezas que o inimigo prepara, que ele monta, que ele estrutura para gerar confusão, na autoridade de Jesus, ou do nome de Jesus, e através do amado Espírito Santo, nós desfazemos essas fortalezas. Onde há uma operação maligna nesse ambiente, nós já cantamos louvores cristocêntricos, firmados em Jesus, dizendo que Ele é o centro nesse lugar. As fortalezas e posições do inimigo que tentam persistir no arraial do povo de Deus, nós damos uma ordem agora em nome do Senhor Jesus, que sai em retirada todo espírito maligno. Todo o acampamento das trevas que rodeia essa igreja, que rodeia as igrejas nessa noite, nós desarticulamos também, papai, e clamamos que os exércitos de Deus se façam presentes nesse ambiente, que uma nuvem de glória se manifeste nesse lugar, que haja um batismo de temor em nossas vidas nessa noite, Senhor, que haja um cântico novo em nossos lábios, mentes purificadas, lábios purificados, olhares de misericórdia e compaixão, e sejamos envolvidos pela Tua paz nesse ambiente. O que nós iremos tratar, papai, é para a nossa edificação, é para o nosso crescimento. Então tudo que nós ouvirmos aqui, não seremos apenas um público ouvinte, teórico, nós queremos praticar a Tua palavra. Então que o Teu bom perfume exale em nós nessa noite, é que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ultimamente tenho me atentado para a sede diária das ovelhas, né? E tenho conseguido criar um desenho muito claro das realidades que nós enfrentamos, dos lugares que nós compartilhamos e vivenciamos e caminhamos juntos, e tudo isso gera em nós uma trilha, um filtro se de fato estamos conduzindo as ovelhas para mais perto de Jesus e não da gente. Toda liderança corre um risco cruel de poder trazer para si as ovelhas, e as ovelhas são de Jesus. Há uma tentação em qualquer coração pastoral em usar um termo arriscado de dizer minhas ovelhas, porque as ovelhas não são nossas, pastores, as ovelhas são de Jesus. Ele que se sacrificou por ela. Ainda que com carinho vocês dizem meu pastor, etc e tal, então nós temos um sumo pastor que é Jesus, Jesus o bom pastor, e é Ele que deu a vida pelas ovelhas. Não somos nós pastores que damos a vida por vocês, foi Cristo. Nosso sangue, meu sangue AB positivo não pode salvar ninguém, mas o sangue de Jesus, Ele perdoa pecados, Ele nos tira da morte. Só tem um sangue efetivo que traz vida, que é o sangue de Cristo.
Então, contentando com muita alegria que somos copastores com Jesus, nós temos o dever de conduzir as ovelhas para mais perto dele, de Jesus. E com muita maturidade, irmãos. Porque defender o rebanho de Jesus é o que Davi fazia com o rebanho do pai dele. Ele defendia os rebanhos de Jessé, de ursos e leões. O rebanho não era dele, era de Jessé. É um exemplo clássico para mim e para você. Quando Davi vai entrar no arraial de Israel, que está enfrentando os filisteus, e lá tem o Golias, o Davi tem que deixar as ovelhas, mas não deixa as ovelhas sozinhas, ele deixa as ovelhas com outro pastor. Então, em todo tempo, as ovelhas são pastoreadas, não se sintam de forma alguma, essas ovelhas não se sintam de forma alguma abandonadas. Então, se eu tenho um sentimento de abandono, pode ser que você não entrou debaixo de uma liderança, porque ser liderado é voluntário. Eu tenho que querer estar debaixo de um guarda-chuva. Idem, sábado que vem é sobre casais aqui o assunto. Idem o casamento, a esposa tem que querer estar na submissão do marido. O próprio Jesus disse esse termo, quem quiser. Então eu tenho que querer que Jesus seja o meu bom pastor. Então liderança é por disposição do coração, ou ser liderado é disposição do coração. Então, se você não abraça a nossa liderança, a nossa direção, você não é pastoreado por nós, porque tem que querer ser pastoreado. E uma ovelha dispersa, ela é presa fácil para lobos. Então, qualquer um vai te devorar, colocar alguma coisa na sua mente, uma sementinha maligna, uma distorção, uma heresia, etc. Mas quando nós temos a certeza que somos pastoreados, nós temos um ouvido apurado. Se qualquer distorção bíblica acontecer, a gente fala assim: isso não é o bom pastor, Jesus falando. Porque o nosso ouvido está preparado para tudo isso. Por que que nós entramos muitas vezes nessa indefinição? Porque a nossa caminhada, e é um termo que há alguns anos eu escuto, e esse é um ponto frágil nosso, como igreja local, nós somos fracos em, olha a palavra, consolidação, que é o tema da mensagem hoje. Crentes inacabados. Primeiro eu quero fazer um contexto da nossa vida diária, do que você experimenta no dia a dia, mas essa realidade é porque a gente não consolida, ou não permite ser consolidado em muitas áreas, meus irmãos. Então, essa falta de consolidação, ela gera uma brecha na nossa vida. A gente vai passar por várias áreas nossas aqui. E o próprio Deus, meus irmãos, Ele teve o cuidado de, na criação, acabar cada dia. E foi tarde e manhã, primeiro dia, e viu Deus que isso era bom. Primeiro dia finalizado, segundo dia finalizado, 6 dias. E concluiu o Senhor a sua obra, e Ele disse assim: e viu Deus que era muito bom. Diga, acabativa. Mais uma vez. Isso aí vai te mexer na palavra inteira, na verdade. Acabativa. Talvez você é do grupo, da tropa que começa e não termina. Essa palavra é para você, sim. Um dos nomes que a gente vê sendo falado de Jesus, Apocalipse, ele é o Alfa e o, que são as duas letras iniciais e finais do alfabeto grego. Alfa e Ômega. O princípio e o... Então Deus não faz nada sem encerrar, sem consolidar, sem uma acabativa. Então, queridos, qual que é o contexto histórico aqui, para a gente poder entender? É como se nós pegássemos o livro de Lucas, que foi lido aqui no texto da ceia. O mesmo escritor que é Lucas, que não é um dos apóstolos, ele é um médico, mas caminha com Paulo e ouve muita coisa, inclusive, ele escreve muita coisa a respeito do Evangelho de Jesus. A ordem cronológica seria então Marcos, Mateus, Lucas, Atos e João. Essa seria a ordem cronológica da história. Porque Lucas e Atos é o mesmo escritor, e Atos é uma sequência do Evangelho de Lucas.
Em Lucas, o escritor ele vai tratar do que Jesus ensinou, do que Jesus mostrou, da obra dele, dos milagres. Ainda em Lucas ele mostra o que aconteceria no capítulo 24, nós vamos ler aqui. Quando entra em Atos, ele está falando de um período que Jesus continua depois da ressurreição, e assim nasceu a mensagem. Eu perguntando para o texto, e a hora que eu leio que Jesus permaneceu 40 dias após a ressurreição, a minha pergunta para o texto foi, para poder trazer a mensagem para a igreja: para quê? Você já cumpriu a missão? Está feito. 3 anos e meio, milagres, crucificação. Domingo de manhã já estava ótimo já. Domingo à noite Jesus poderia voltar para o céu. Não, ele continuou ainda por quanto tempo? Diga, consolidação. Que incrível, Jesus permanecer entre os discípulos depois de um período, depois de ter cumprida a missão, irmãos. Esse cumprir a missão foi na minha primeira leitura. Então, o cumprir a missão só foi mesmo depois dos 40 dias. Então, a sexta-feira à noite, que foi a noite da paixão, o sábado, que é o dia de pregar a espíritos aprisionados, pegar a chave da morte, do inferno, o domingo da ressurreição é uma continuação. A história, ela vai até chegarmos nesse lugar que Jesus é levado aos céus. Aí sim a missão está consolidada. Então, queridos, esse pequeno texto que nós lemos de 3 versículos vai trazer para mim e para você o entendimento que Lucas está escrevendo para um amigo. Teófilo significa amado por Deus, ou amigo de Deus. E a história diz que Teófilo era responsável em financiar toda gráfica, toda reprodução de textos, né? Pagar escribas e assim vai. Mas ele está agora trazendo essa informação a respeito daquilo que Jesus fez e faz e continuará fazendo. Meus irmãos, o que é maravilhoso ver nos textos bíblicos é que cada vez mais essa conexão, que não há nenhum tipo de confusão na Bíblia. Olha que exemplo maravilhoso. João Batista prepara o caminho para quem? Esse é o termo que nós lemos lá. Voz que clama no deserto, prepare o caminho. Jesus prepara o caminho para o Espírito Santo. Ele diz em João assim: se eu não for, ele não virá. Então está preparando o caminho. João prepara para Jesus, Jesus para o Espírito Santo, e o Espírito Santo prepara agora o caminho para a volta de Jesus, prepara a igreja. Então é tudo preparação, irmãos. É um ciclo completo e acabado. Não ficou nada pendente. João cumpre a missão dele, Jesus cumpre a missão dele, e o Espírito Santo está cumprindo a missão dele, preparando para a volta de Jesus. E essa é a proposta nessa noite, que nós sejamos cada vez mais, tenha o coração cada vez mais aquecido pela volta de Jesus. Amém, irmãos? Pois bem, nesse ambiente que nós lemos aqui, falta uma figura apostólica. Jesus começou com quantos discípulos ele começou, irmãos? Quantas pessoas andavam com Jesus como apóstolos? Aí tem um que se perde, se suicida. Qual é o nome dele? Então a equipe está incompleta. Atos 1 vai tratar de novo disso aí. Quem que é Judas na história? O discípulo inacabado. Ele não permitiu que fosse consolidado nele a obra de Jesus, irmãos. Ele viu os milagres, ele viu Pedro andando sobre as águas, ele viu pessoas serem ressuscitadas, mas não permitiu a consolidação. Judas, ele resistiu que a obra fosse completa nele. E esse tipo, irmãos, de perfil que nós vemos aqui no caso do Judas, essa falta de perseverança, ir até o fim, é o que tem gerado uma fragilidade na igreja. Não terminar o que começa. Como ficaram só 11 apóstolos, olha como Pedro se posiciona no capítulo 1 ainda, verso de número 12. Leia comigo esse trecho, por favor. Atos 1, verso 12. Diz assim: então eles voltaram a Jerusalém desde o monte chamado das Oliveiras, cuja distância da cidade é uma caminhada de um sábado.
1 milha, 1,5 quilômetros. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes, aí vem o nome aqui de 11: Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. 11. Todos eles se dedicavam unânimes à oração com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Verso 15. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, uma profecia através de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério. Ora, com o pagamento que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que, na língua deles, esse campo passou a chamar-se Alcedama, isto é, campo de sangue. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos, que é o Salmo 69 e o Salmo 108: Fique deserto o seu lugar, não haja ninguém que nele habite. E o Salmo 108 diz ainda: e ainda que outro ocupe o seu ofício. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha da ressurreição. Então, indicaram 2 nomes. Qual o primeiro nome, irmãos? Chamado Barsabas, também conhecido como Justus. E qual que é o outro nome? Depois oraram: Senhor, Tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes 2 escolheste para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então, preste atenção nessa palavra com muito cuidado. Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Lançaram sortes. Uma atividade da lei, que eles pegavam as pedrinhas sacerdotais e oravam a respeito da vontade de Deus. E nessas pedrinhas havia uma indicação por cores, qual era e qual não era a vontade de Deus. Todo o Velho Testamento é regado por esse tipo de atividade. Não é algo místico, irmãos. Nós podemos, mas então esse negócio de sorte, fazer uma fezinha, está tudo certo. Não começa. Porque a gente, meus irmãos, quando tem uma tendência para o pecado, a gente, quando não tem a mente pura, porque para os impuros todas as coisas são impuras, a gente pega um texto desse e fala: então posso jogar na mega. Tem um mega inferno te esperando com esse dinheiro. Certo, queridos? Então a gente confunde essa ideia de lançar as sortes, né? Então aqui é uma atividade sacerdotal. Lançar sorte é o que os sacerdotes faziam para entender a vontade de Deus. Davi fez muito isso no ministério dele. Aí o que nós vemos? Que aparecem 2 nomes. Você lembra o primeiro? E o segundo? Está faltando um, é Judas, está faltando. Aí Pedro fala: não é assim que Jesus mandou terminar o ministério. Aliás, não é a questão de só Jesus falar para não terminar assim. Tem uma profecia que falta se cumprir. Temos que escolher outro no lugar de Judas. Depois você leia o Salmo 69, verso 25, e o Salmo 108. Lá estava escrito quem seria Judas, o que aconteceria, e deveria substituí-lo. Eles oram, e o Espírito Santo traz um nome. O nome dele é Matias. Só quando Matias ocupa o lugar, preste bem atenção, eles estão reunidos no mesmo ambiente. Nós lemos aqui 120 pessoas reunidas, aguardando o Espírito Santo vir, mas falta cumprir uma profecia. Qual que é a profecia? Tem que substituir Judas. Só depois de cumprir a profecia, só depois de consolidar, aí então no capítulo 2, você entra em Atos e vê que lá o Espírito Santo vem. Percebe o que é consolidar, irmãos?
Judas caiu fora, vamos só nós mesmos. Aí Pedro fala, tem uma profecia. Nós não caminhamos por impulso, por emoção. Já que Judas se perdeu, ficou pelo meio do caminho, vamos nós mesmos. Irmãos, quantas vezes nós fazemos isso na nossa caminhada de fé? As pessoas se perdem e a gente fala, vamos nós mesmos, já que fulano não quer. Uma breve reflexão, quantas pessoas você deixou pelo caminho já? Porque essa pessoa dá trabalho. É o fulano que não larga a bebedeira, fulano que não larga a droga, fulano que não larga a prostituição, é fulano que não larga isso, fulano que não larga aquilo, fulano que é fofoqueiro, fulano que não... Deixa para lá o fulano. Deixa eu só te lembrar, Deus não deixou você. A gente é extremamente seletivo. Nós somos crentes seletivos. A gente vai deixando as pessoas pelo meio do caminho. Há uma tendência psicológica em nós, isso é do ser humano, tá? Escolher a trajetória mais fácil. Vamos fazer um exercício rápido. Entre uma rua de terra e um asfalto para você chegar no lugar, que você escolhe? Entre o inverno causticante lá do Canadá, de menos 30, e o tropical do Brasil, o que você escolhe? Tem gente que mora lá no Canadá, menos 30. Tem lugar mais frio que isso, chega a menos 50. Entre uma cama macia e um colchão xing-ling sentindo o estrado. Cama macia. Há uma tendência em nós pelo mais fácil, mais confortável. Bangelado, só o pastor Zé Pedro, bangelado. Imunidade do homem é um raio. Bangelado ajuda a imunidade, tá? Só para te avisar. Banho quente é o contrário. Abaixa sua imunidade, seu corpo tenta reagir, acha que está com febre e vai queimando as células, os seus leucócitos. Gente, eu estou numa genética incrível. Se eu sumir daqui, eu fui fazer medicina, tá? Só para te avisar. Temos uma tendência de procurar o caminho mais fácil. Pastor João, e cuidar de pessoas não tem nada fácil. Cada dia é um sentimento, uma emoção, uma resposta. Quem te tratou bem hoje não quer ver sua cara amanhã. Quem te abraçou aqui hoje, não sei se vai te abraçar domingo que vem de novo. Na posição de liderança, para nós é mais crítico que nós descaradamente enfrentamos desprezo, rejeição, pensamentos distorcidos a respeito da gente mesmo. Se a gente não tiver maturidade, irmãos, a gente chuta o balde rapidinho. Mas necessário uma consolidação. Eu traria também uma outra oportunidade de tema, eu chamaria de fechar ciclos. O que Jesus fez durante 40 dias foi fechar ciclo. Fiz questão de buscar o significado de consolidação, porque o tema surgiu e eu não fui pesquisar se esse tema ele era grego ou hebraico, não tem nem nenhum nem no outro, tá? Então eu tenho que trazer uma referência aqui. Consolidação não é a palavra grega nem hebraica, é a palavra latina, que é a ideia de firmar. Preste atenção no grego. É tornar firme, fortalecer, solidificar. Esse exemplo está em Atos, um pouquinho para frente, capítulo 3. Um rapaz tem os pés com problema físico, e o texto fala que quando eles chegam naquele lugar, Pedro e João oram, esse rapaz ele firma os pés. Os pés dele é algo que estava vulnerável, se torna agora forte e robusto e estável. Outra explicação para consolidar é que quando Paulo ora pela igreja de Corinto, ele vai dizer que Deus confirmará eles até o fim, ou seja, Deus vai manter a igreja de Corinto estável até o final. Outra explicação para consolidar é teleio, quando Jesus brada em João 19:30, tetelestai, ou seja, está consumado. Jesus verbalmente fechando um ciclo, tetelestai. Como que é o termo grego?
Tetelestai, legal colocar isso numa camiseta. Faz uma camiseta, vai ser bacana assim. Tetelestai. O povo vai perguntar: que é isso? É você já entra no evangelho. Entendeu como evangeliza? Tem um monte de jeito de evangelizar. Tetelestai, está consumado. Então, a ideia de consolidação é firmar, fortalecer, completar, aperfeiçoar, estabelecer, enraizar, confirmar, assegurar. Consolidação é isso. Aí eu pensei em 3 homens que tiveram essa vida de consolidação na fé. O primeiro é José. José, filho de Jacó. Ele tem tudo para dar errado. Os irmãos não gostam dele, irmãos. Ele tem um destaque no cuidado com o pai. Na transição ruim, sair da casa do pai, procurar os irmãos e ser vendido, José poderia ter abandonado, falar: chega, para mim chega, esse tipo de vida chega. Ele é um adolescente quando é vendido, irmãos, por volta de 17 anos. Chega no Egito, a história piora, inventam uma história de assédio dele. É preso injustamente. Alguém lembra por quanto tempo? 2 anos preso injustamente. Ajuda 2 rapazes dentro da prisão, queridos. Um padeiro e um copeiro, revela o sonho deles, fala: Deus está mostrando para vocês que eu vou sair daqui. Os rapazes esquecem dele. Mas como ele tem uma fé robusta, ele não se prende às adversidades. Ele sabe quem é o Deus dele, irmãos. E sabemos o fim da história. Quando você chega em Gênesis 50, que a história dele vai do capítulo 37 até o capítulo 50, você vê um José curado, irmãos. Os irmãos com medo inventam mentirinha, que o pai isso, o pai aquilo, porque senão você ia nos matar. José fala: gente, eu vim aqui porque era propósito de Deus para salvar muitas vidas. Isso aqui é gente que está resolvida, que está firme, que está consolidada. Outra pessoa que enxerguei foi o próprio Daniel, que logo como adolescente, o texto vai dizer que Daniel decidiu firmemente não participar das iguarias, do banquete, da comidaiada lá da Babilônia. E a vida toda dele é assim. Ele resiste esse banquete, ele resiste na cova dos leões, ele resiste quando tem um decreto de morte para todos, porque Daniel tem uma fé inabalável. Um terceiro personagem é o próprio apóstolo Paulo, que você vai ver que quando ele conta a história dele, ele fala: se vocês se sentem apóstolos, eu sou muito mais. Tive açoites, prisões, naufrágio, fome, nudez. Aí vem a história toda de Paulo. Em nenhum momento ele se abala por causa disso. Inclusive, ele é o apóstolo que diz assim em 2 Timóteo 4: combati o bom combate, acabei, a palavra-chave aqui, acabei a carreira, não deixa pela metade. Paulo faz tudo isso. Eu quero trazer para nós aqui os motivos das inacabativas, porque a gente deixa as coisas em aberto. Vai te ajudar e muito. E quais são os impactos disso na nossa vida? Diga: consolidação. Mais uma vez. Irmãos, é pedagógico, tá? Porque a gente pede para vocês repetirem. Isso gera um registro na nossa memória. Quem foi militar do exército? Levanta a mão, por favor. Está aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Nós, em 2003, participamos de um curso de técnicas israelenses de confinamento. É você entrar no ambiente confinado e resgatar vítimas de cativeiro. E o instrutor, ele era israelense. Veio para o Brasil para aplicar esse exercício no nosso pelotão, que era um pelotão de operações especiais. Nós tivemos que fazer um exercício por 3.000 vezes, o mesmo movimento, 3.000 vezes. Sacar a arma, engatilhar, fazer a mira e disparar, 3.000 vezes. E fomos lá, e ele aqui, com um contador, tec, 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 todas as pessoas, 32 homens. Depois das 3.000 vezes, levou a gente para o exercício, para o treinamento. A gente
aplica isso, meus irmãos, sem precisar raciocinar, você só executa. Porque esse exercício condicionou a nossa mente a reagir. Isso dá milésimo de segundo. Olha quantas ações: sacar a arma, engatilhar a arma, fazer a visada ou a mira e disparar a arma. 4 movimentos para você poder não pensar na hora. Só que quando chegou no ambiente de confinamento, aí tem aquelas figuras, que eu esqueci o nome daqueles negócios, como chama lá, silhueta, de quando é vítima e de quando é alguém que está perseguindo ou terrorista, seja de quem for. Esse é o treinamento do exército. Então você tem que identificar se você vai ter como alvo a vítima ou o terrorista. Depois de um exercício desse, você tem que ocupar-se naquele alvo lá, não que você tem que fazer aqui. Quando nós dizemos para a igreja, repita tal coisa, é um exercício, e só 2 vezes, não é nada, nós teríamos que repetir quanto? 3.000 vezes. Sabe como eu decoro os versículos da Bíblia, irmãos? Lendo. É uma ordem isso, irmãos, para nós. A Bíblia diz para a palavra não se apartar de nós. Olha o que o salmista diz no Salmo 119: escondi a tua palavra no meu coração. Se eu não tem a palavra dentro de mim, meus irmãos, pecar é a coisa mais fácil que tem. Porque eu não vou ter temor, a palavra não está aqui dentro. Se esforce em guardar. Tem que guardar onde está? Não, você tem que guardar aqui está. Onde é outra coisa. Eu faço isso por questão pedagógica, para poder facilitar e a gente enxugar o tempo. Mas tem que saber o que está escrito e o que não está escrito. Quando nós olhamos para aquilo que nos coloca numa inacabativa, a primeira questão que pesa, meus irmãos, preste bem atenção: excesso de opções e paralisação por análise. Ou seja, a gente está com tanta informação, meus irmãos, tanta coisa, para a gente poder tomar decisões, a gente nem sabe o que decidir. Vamos pensar comigo. Vou voltar lá em 1970, talvez. Quais eram as cores de carros nessa época? Qual que é as cores mais comuns dos Fuscas da época de 1970? Fala para mim. Branco, azul, vermelhinho. Não, vamos mudar de carro. As geladeiras e fogão, que cor que era? Vermelho, azul e branco, acho que era. Chegou na loja, o vendedor não tinha trabalho nenhum. Que cor que você gosta? Pronto, vendeu. Não era assim, irmãos? A nossa era vermelha em casa, o armário é vermelho, a mesa é vermelha, eu lembro. 2025, você entra na loja. Meu Deus. Prata, preto, branco, vermelho, rosa. Personalizado. Digital, analógico. Se você não for decidido, se você tiver TDAH, você vira... Você não consegue ver. Você fala... É tanta opção. Aí o que acontece? A gente não consegue terminar as coisas pelo excesso de opções. Diga excesso de opções. Vamos falar de telefonia. Quem que era majoritário na época do telefone de discar? Quem que comandava aquilo? Quantos anos? Como chamava quem conseguia energia para nós em São Paulo? CESP. Majoritário. Quando entrou a internet, quem foi os primeiros a mandar sinais para sua casa quando começou a internet? Você lembra ou não? Discada. Internet discada. Fornecedor, como chamava? Pioneiro no Brasil, a Vivo. E hoje? Até as Xing Lings da galáxia tem agora. Fulano monta uma centralzinha lá em casa e fala: eu sou provedor de sinal. Olha a seriedade, queridos. Quantidade de opções. Isso gera em nós uma inacabativa. Segunda coisa que nos faz ter essa vida sem consolidar: uma cultura de gratificação instantânea. Queremos que a resposta, nessa era digital, queremos que a resposta seja já.
sem esforço, sem dedicação. E tudo, meus irmãos, exige paciência, tempo, resiliência. Mas não, é uma geração que no primeiro sinal de dificuldade fala: não dá, para mim chega. Quantos anos que era no mínimo para você formar numa graduação, uma faculdade? Quantos anos no mínimo? Que era, não, tipo uns anos atrás? No mínimo 4, 5, dependendo da universidade. E hoje? Se fizer um curso tecnólogo, quanto tempo você se formar? E a gente ainda não consegue, 2 anos é muito. Porque queremos uma gratificação instantânea. Terceiro, tem aqueles que sofrem pelo medo do fracasso ou medo do sucesso, as duas coisas. O medo do fracasso é quando eu tenho essa ideia que não vou conseguir atingir o objetivo, então como é muito para mim, então não vou nem entrar. E por outro lado, o medo do sucesso é: se der certo, vou ter mais responsabilidade. E as pessoas também não entram. Sabia que esse é um dos motivos que as pessoas não estão mais servindo na casa de Deus, irmãos? Por causa da responsabilidade. Vai ter que abrir mão de fim de semana, de descanso, de lazer, servir ao Senhor, pegar a mão no arado e ir para frente. Tem que abrir mão da alegria, das festas, das viagens para servir ao Senhor. Então, tá bom aqui, dominguinho à noite tá ótimo. Medo do sucesso, medo de dar certo, porque é muita responsabilidade. Estamos vendo uma sociedade que, e essa é a palavra mais grave, procrastina, só adia, não tem disciplina. O outro ponto é perfeccionismo. Eu sou muito perfeccionista. Isso é doença, irmãos. Por quê? Não sabe onde parar, aí se autopenaliza porque não está bom, não está bom. Calma, quem que fez essa régua para a sua existência? Perfeccionismo é um risco. E por fim, a falta de propósito e visão clara do porquê está fazendo aquilo. Nós entendemos o porquê estamos ceando nessa noite. Fazer isso em memória de mim, tem um propósito, irmãos. E para chegar diante dessa mesa, a gente tem que estar alinhado com aquilo que a palavra diz. Então isso é uma visão popular. Vamos trazer para a nossa vida cristã. Porque falta acabativa nos crentes. Primeiro, ela não consegue completar uma leitura bíblica. Segura na cadeira que eu vou falar, tá? Se você é cristão, já tem mais de 1 ano de conversão e nunca leu a Bíblia, você tem que rever. Nunca li a Bíblia inteira, você não é. Que o filho tem sede. Quem te enganou todos os anos a respeito de uma leitura bíblica não é a igreja evangélica, foi outro segmento que falou que você não precisava conhecer. Você precisa conhecer, porque está escrito assim em João 8: conhecereis a verdade, e a verdade... Pastor, eu nunca li. Então você continua um frequentador de culto, mas crente não. Não tenho tempo. Não ter tempo para a palavra viva, que é Deus, irmão, você vai ser enganado facinho. Lê comigo lá na tela, 2ª carta de Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Porque toda a escritura é inspirada por quem? Não é metade, irmãos, é toda, de Gênesis a Apocalipse. É inspirada por Deus. Quando não me importo com a Bíblia, eu não estou me importando com o Deus da Bíblia. É útil para o quê? O que mais? Para a correção e para a instrução na justiça. Então, se eu não me debruço na palavra, volta lá, por favor, no 16. Eu não tenho nenhuma base de ensino, não aceito as repreensões e correções, e não aceito também a instrução na justiça. Quando não conheço, porque ela é apta para tudo isso. E no verso 17, a fim de que o homem de Deus seja apto, olha a palavra aí, consolidada no meio, e plenamente preparado para o quê?
Então, em nome do Senhor Jesus, hoje é dia, que dia que é hoje? 13? 13 de julho. Que tal até 13 de julho do ano que vem, você fala assim, eu vou entrar nessa dedicação da palavra. Outro ponto, quando você não lê a Bíblia, a mensagem fica assim, ó, vaga. Porque eu entro em alguns textos que você nunca viu falar daquele texto. Aí você fica boiando aqui, ó. É só mais uma notícia que a sua memória não vai registrar. E não vai gerar em você fé. Porque a fé vem pelo e ouvir. Aplauda o Senhor Jesus por isso. Agora olha isso. Primeiro é falta de completar a leitura da palavra. Segundo é promessas e votos não cumpridos. Falta de consolidação. A gente fala que vai fazer um monte de coisa e não faz. E lembra que eu mudei de contexto. Primeiro eu falei da situação secular. E agora estou falando da nossa vida na fé. E eu não falei de dieta aqui. Nem vou falar, que nem adianta. Que amanhã é segunda-feira, nem adianta falar. É onde a gente mais peca, né, irmãos? Eclesiastes 5, versos 4 e 5. Preste bem atenção. Eclesiastes 5, versos 4 e 5. Quando você fizer um voto a Deus, faça o quê? Pois os tolos desagradam a Deus. Aí vem a ordem de novo: cumpra. Verso 5. É melhor não fazer votos do que fazer. Desculpa a expressão chata. Para com essa palhaçada. Vou fazer isso. Para. É melhor não fazer. Esse ano eu vou ler. Já estamos em 13 de julho. Falou que ia ler a Bíblia. Palhaçada isso. Esse ano vou jejuar mais. Você nem lembra o último jejum que você fez. Vou me dedicar mais à oração. Vou servir, vou dedicar meus dons à igreja. Para de blá blá blá. Só fala. É melhor não fazer. Quando a gente faz voto, quando está no perrengue, na dor, está quase lá no falindo, né? Quando então o Senhor me honrar, eu vou. Não, para, isso é infantilidade isso. Melhor não fazer o voto do que fazer e não cumprir. Deus não se agrada. Peça ao Espírito Santo para te ajudar a lembrar os votos que você fez, está em aberto, porque isso aí está em aberto. Deus leva em consideração, meus irmãos. Acho que eu tomei sertralina, estou tranquilo. Que coisa incrível, gente. Uau. Jesus vai tratar em Mateus 25 de um rapaz que pega um talento só. Outro 2 e outro 5. Esse que pegou um fez o que, irmãos? Enterrou, falar. Aí o texto vai terminar assim: então esse que pegou o talento e enterrou, dá para aquele que tem mais. Há uma preocupação, meus irmãos, do céu em a gente ser frutífero, em de fato honrar aquilo que Deus colocou em nossas mãos. E por fim, muitas vezes nós entramos, aqui é seríssimo agora o texto, toda a mensagem é séria, mas preste atenção nessa parte. Muitas vezes a gente continua nos cativeiros, porque nós entramos num processo de cura, de libertação, e tem um monte de atividade que quem está nos discipulando, nos ensinando a libertar, a gente vai lá, se cansa, acha que está bem e para. Um monte de situação para corrigir na nossa vida, na nossa alma, a gente vai lá e para. Olha que Pedro, na segunda carta, vai dizer para mim e para você, do verso 20 até o 22, o que acontece quando a gente não permite, meus irmãos, ter
a cura completa nas emoções, na libertação e assim vai. 2 Pedro 2:20 diz assim: se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, presta bem atenção, olha para mim, novamente, olha isso aqui, se encontraram, envolvidos no pecado, enredados, e por elas são dominados. Conheci Jesus, conheci o Espírito Santo, vivi dias de celebração, alegria de ser morada de Deus, mas novamente se envolveu com os pecados, estão em pior estado do que no. Isso aqui é falta de consolidação. Olha o verso 21. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Olha como termina o 22. Confirma-se então, ou confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito e ainda a porca lavada volta a revolver-se. Tá, você começou a libertação do quê? Das drogas, da imoralidade sexual. Parou por quê? O verso 22 fala: é como o cão que volta para o vômito, não consolida, é interrompido o evangelismo, o discipulado, a gente não vai até o fim, isso é muito sério. Pois bem, voltando, queridos, lá em Atos 1:3, e já vamos caminhando para o final. Eu quero concluir aqui de novo nesse texto. Atos 1:3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles com muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Por que Jesus continuou por 40 dias? Para provar que ele estava vivo, aparecendo-lhe por um período de 40 dias, nos quais lhes falava acerca do reino de Deus. Então, mostrar que estava vivo e continuar falando do início ao fim, Jesus falando do reino de Deus. Aí em Filipenses capítulo 1, verso 6, olha o que Paulo vai dizer para mim e para você. Filipenses 1, verso 6: estou convencido de que aquele que começou a obra em vocês, leia para mim, vamos todos juntos do início? 1, 2, 3. Estou convencido. Ele vai completar, irmãos. Deus consolida as coisas em nós. Se Ele começou, Ele não para no meio do caminho. A gente que dá umas pausas de vez em quando, mas Jesus não. Agora vamos ver aqui, queridos, que Lucas vai escrever no capítulo 24, esse é o último texto, verso 44 em diante, que é o mesmo escritor de Atos. Lucas 24, verso 44. Jesus disse: foi isso que falei enquanto ainda estava com vocês, era necessário que se cumprisse tudo a que meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Olha o verso 45. Então, nesses 40 dias, abriu-lhes o que, irmãos? Abriu o que? Para que pudessem o que? Diga: consolidação. Por que não compreendo? Porque a gente vaza no meio do tratamento. Porque não entendo? Porque a gente não permite ser consolidado. Verso 46. Então lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados. Até onde, irmãos? Começando por onde? Verso 48. Vocês são testemunhas dessas coisas. E por fim, eu envio a vocês a promessa de meu Pai, para que fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Consolidação.
Então, quantas coisas você começou e não acabou? Essa noite é para essa reflexão. Desde aquele cursinho que você queria fazer e está parado faz quanto tempo? Em nome de Jesus, o que você começar, fala para o teu vizinho, o que você começar, termine. Viu, homens? Se vocês começarem em casa, elas detestam que a gente deixa bagunça em casa. Percebi que começa pela minha. Elas detestam. Termina. Vou mudar lá. Irmãs, quando começar a discussão, não, homens? Joga assim e deixa a gente lá bugado na mente. Termina, consolida a discussão, irmão, por favor. É um desafio, queridos. Consolidar é um desafio. A gente vai deixando as coisas pela metade. Aí somos estabelecidos pela metade em tudo. Mas quando é derramado o Espírito Santo, eles são plenos, são transbordados da presença de Deus. Deixa Deus te encher de fato. Deixa a tua fé ser de fato consolidada, meu irmão, minha irmã. Sai da superfície. O contrário de consolidação é superficialidade, vulnerabilidade. Então que essa igreja possa ser consolidada em nome de Jesus. Pessoas que amam a palavra, se dedicam ao evangelho, têm temor de Deus, caminha por fé e não por vista, que ama Jesus, e possamos em todo o tempo adorar o nosso Deus em espírito e em verdade. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Se coloque de pé, por favor. Vamos orar, depois vamos cantar uma canção. Ele não deixa nada inacabado. Quantos assuntos pendentes que nós não tratamos, porque é desconfortável, nos ensina a consolidar assuntos. Quantos votos que fazemos e deixamos de cumprir. Pai, nos tira dessa tolice. É o que o Senhor fala, que é tolice votar e não cumprir. Nos ajuda a ter uma estrutura de obediência, Senhor. Aquilo que o Senhor disse para nós, nós queremos cumprir, Espírito Santo de Deus. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a ser fiéis em tudo, nos detalhes inclusive. Como famílias reunidas aqui, arranca de nós essa inacabativa